redentivo de Deus para nós, mostrando a sua revelação em Cristo. Nós veremos que Deus, Ele deixa a sua palavra para realmente nos restaurar. Somente a Escritura, autoridade para a doutrina, para a vida, somente a Escritura, para trazer a nossa imagem novamente, que foi caída, mas agora restaurada. E eu pergunto a vocês, então, diante disso, o que é o homem? O que é o homem depois dessa queda? E meus irmãos, à medida que a crença em Deus, ela torna mais fraca e mais diluída, consequentemente a crença e a confiança nos homens, ela vai crescendo cada vez mais. E vários conceitos, como por exemplo, que o homem é o centro, que o homem é o fator principal, que o homem, ele é o centro de tudo. Isso tem surgido e esses conceitos, eles vão despersonalizando a humanidade. E junto com isso, a crença à tecnologia, a crença ao desenvolvimento da ciência, da biologia, da psicologia, e práticas como aborto, controle químico, levantam dúvidas a respeito da dignidade humana. E então, o que é o homem? O que se torna o homem? O que ele se tornou? E é muito importante, meus irmãos, nós sabermos disso. É muito importante nós termos isso em mente. Quem é o homem? Pois a forma como você pensa que é o homem, a forma como você pensa a respeito dele, de uma pessoa, vai determinar como você irá tratá-lo. E é por isso que nós temos que entender quem é o homem de acordo com a Escritura. Sabe, a Bíblia, ela nos ensina que o mais importante sobre o homem é que ele está inevitavelmente ligado a Deus. Ele é a imagem, ele é a semelhança do Criador, e se torna totalmente deficiente qualquer pensamento que negue essa relação do homem com o seu Criador, a criatura com o seu Criador. Mas o que nós precisamos entender é que essa relação, ela foi quebrada. E quando a comunhão com o Criador da vida, ela é quebrada, o resultado inevitavelmente é a morte. Sobre cada um, de cada ser. E a vida então, ela já não é mais completa. E por ela não ser mais completa, porque essa comunhão foi quebrada, então surgem crises pessoais, crises interpessoais, sociais, e são crescentes porque a vida foi separada da sua fonte, ela foi separada de Deus. Por isso, somente a Escritura para trazer novamente e restabelecer esta imagem. Mas para nós entendermos como essa imagem, ela precisa ser restabelecida, nós temos que entender também que a queda, ela foi muito mais além, ela afetou mais do que a humanidade. O pecado, ele escravizou a terra, a vida humana em todos os seus aspectos, ela foi contaminada. E é por isso que nós sofremos um conflito, e é por isso que a nossa imagem precisa ser restaurada. E para cada um de nós, quando nós paramos para refletir a imagem de Deus, em nosso domínio sobre a terra, nós vamos contra a natureza da vida. Quando nós não paramos para refletir essa imagem de Deus, nós estamos indo contra tudo aquilo que Ele deixou para mim e para você nós fazermos, que representa a sua imagem. O que nós estamos fazendo é contradizendo a maneira como as coisas deveriam ser. E na verdade nós estamos contradizendo também todo o nosso ser. Sabe por quê? Porque a imagem de Deus em nós, ela foi ofuscada. Mas como foi dito, a Escritura restaura a nossa imagem. E a boa notícia para nós é que existe redenção.
Sabe, é por ela que nós somos transformados e nossa imagem é redimida, porque, meu irmão, a visão da Escritura, ela fornece para nós esperança, nos dando uma doutrina para a vida e nos habilitando para vivermos assim uma vida cristã prática. Paulo, quando ele escreve Romanos, o capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, que foi chamado para ser apóstolo. E ele escreve então essa carta, possivelmente de Corinto, e ele vai enfatizar aqui sobre a graça de Deus. Ele vai trabalhar bastante aqui a justificação mediante a fé em Cristo Jesus, tanto para judeus quanto para gentios. E ele está escrevendo essa carta com o propósito de fortalecer na fé os cristãos romanos e para obter também, junto do seu trabalho, recursos financeiros para um trabalho que ele estava desenvolvendo, uma missão na Espanha. E é interessante nós entendermos, porque o capítulo 8, ele nos mostra como é a vida daqueles que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Quem não está em Cristo, começando desde o versículo 1, vai dizer que este que não está mais, está separado do seu Criador, ele vive segundo a carne, segundo os desejos da sua carne, e isso então os torna inimigos de Deus. Está no verso 5 e 6, mas veja só, quando ele começa a dizer que esses que estão em Cristo, agora ele vai trazer algumas imagens desses que estão em Cristo, vai dizer que já não há mais condenação para esses. Estes que estão em Cristo vivem segundo o Espírito Santo, verso 4, e com isso têm vida e paz e são identificados como os filhos de Deus. Não vivem em pecado, pois entendem que o seu corpo já não pertence mais a eles, foi comprado. E esse mesmo Espírito em quem vivemos é quem confirma que nós somos o Filho de Deus, que está no verso 16. Mas é muito interessante, porque Paulo fala aqui também dos sofrimentos do agora, que não podem se comparar, lógico, com a glória futura que nos espera. Mas enquanto não fomos levados para o céu, ele diz que o cristão passará pelos sofrimentos inerentes a este mundo, gemendo no íntimo, como diz no verso 24, aguardando a redenção do corpo, mas que somos salvos na esperança, e devemos aguardar com paciência, porque apesar de nossa fraqueza, é o Espírito Santo quem nos assiste, é Ele quem nos ajuda. Por isso, ele chega então no verso que nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse verso tem sido muito usado de maneira errada, às vezes colado no carro, colado em caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que Paulo coloca aqui para nós, em questão de resistir aos sofrimentos, vencer as lutas contra o pecado, que apesar de nossas fraquezas, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos assiste, e é por isso que todas as coisas nós podemos. É uma palavra para aqueles que são chamados por Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para aquilo que Paulo está nos dizendo no verso 29, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Restauração da imagem, a imagem. Aqui está o propósito da nossa criação, sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus. Mas há um problema aqui. Na queda, esta imagem, ela foi quebrada. Então esse se torna o propósito da salvação.
E aqui entra a história redentora, como nós vimos desde ontem, a história que as Escrituras contam, que é Deus agindo com os seus atos, poderosos então na história, até chegar ao seu maior ato, a encarnação do seu Filho Jesus. Deus agindo por toda a história, como nós vimos, a simplicidade, a unicidade dos evangelhos, apontando sempre para Cristo, por meio do qual Ele vai reverter a queda, golpear o pecado, restaura e redime a imagem da sua criação caída. E é desta forma que nós vamos ver como a Escritura restaura a nossa imagem em Cristo. E para nós vermos isso, nós vamos fazer algumas perguntas ao próprio texto, que vai nos ajudar a entender como essa restauração acontece. Perguntas como: quem foi que nos predestinou? E para que Ele nos predestinou? Veja o verso 29, a parte A. Ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Saber quem nos predestinou nos ajuda a entender então a primeira pergunta que foi feita: quem nós somos? Quem são os seres humanos? Porque todos nós adotamos, de uma maneira consciente ou inconsciente, alguma ideia do que significa ser humano. E nós vamos viver por essa ideia, por esse entendimento. Mas quem é que a Bíblia diz que nós somos? Para nós termos esta imagem restaurada, a resposta é: criaturas de Deus, vivendo em seu reino, dependentes do seu governo sábio, do seu governo que é amoroso. Somos os seus servos. Nós somos criaturas, mas nós somos diferentes de toda a criação, porque nós somos a imagem de Deus. Gênesis 26 a 28 diz que façamos o homem, Deus dizendo, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Muito se debate sobre essa definição do que seria esta imagem. Alguns relacionam muito aqui esta imagem com os atributos de Deus sendo compartilhados com a humanidade. Outros já julgam ser a nossa capacidade racional ou da natureza moral de discernir entre certo ou entre o que é errado. Outros falam que a nossa espiritualidade, ou até mesmo a nossa personalidade, e muitos dizem que pode ser até o nosso físico. Deus se parece conosco fisicamente, mas que é esta imagem? A nossa criação, a imagem de Deus, é relacionada a duas noções bíblicas muito importantes. Está relacionada quanto ao nosso domínio e ao nosso governo sobre a terra, como também está relacionado à escolha religiosa de servirmos a Deus e servirmos também aos ídolos. Ou seja, se nós pegarmos aqui num sentido muito amplo do nosso domínio e governo sobre a terra, nós possuímos atributos que vão nos diferenciar de todo o resto da criação, porque nós somos seres morais, racionais, espirituais, mas no sentido reduzido. Veja como isso traz para nós, e isso importa na nossa imagem que é restaurada, porque nós estamos em conformidade com o caráter perfeito de Deus. Somos criados, homem e mulher, a imagem do soberano Senhor. E esse Deus nos criou, e Ele nos predestinou, como nós lemos aqui no verso de número 29. Esse Senhor que nos fez com uma humanidade, Ele nos fez a sua imagem, e a sua imagem nós fomos chamados para trabalharmos juntos no desenvolvimento e no cultivo da criação. Além de jardins, também nós cultivamos relacionamentos, nós cultivamos maneiras e formas de adoração.
Criados à sua imagem, nós formulamos ideias, nós formulamos tradições, nós construímos relacionamentos. Nós somos criaturas de Deus. E como criaturas, nós deveríamos viver somente em resposta à sua palavra amorosa. Como foi bem dito pelo pastor Ronaldo, nós temos a sua lei, nós devemos estar sujeitos à sua lei. Quem somos? Quem nós somos? Jesus responde em Mateus 25, de 14 a 30, na parábola dos talentos, que fala, somos servos colocados na administração da criação. Na parábola, que são os talentos, que era o talento era uma moeda daquela época, um valor monetário. Para nós, o que são os talentos que Deus colocou em nossas mãos é a administração de toda a criação. E nós temos que administrar esses talentos que foi colocado na minha e nas suas mãos de maneira sábia até a volta do nosso Senhor. Porque nós estamos refletindo a sua imagem de administrar a sua criação, corregentes do Senhor, colocados neste mundo. Mas um fato que nós temos de sempre lembrar é que nós não podemos governar a terra como nós quisermos, pois nós não somos donos deste reino. A nossa autoridade, ela vem de Deus, e assim ela adota um caráter de serviço para nós. E é por isso que somente a Escritura nos coloca neste eixo, de que nós somos servos, criados para administrar os talentos que Deus colocou em nossas mãos, a sua criação, para entregar a Ele. E apesar de sermos a imagem de Deus no governo da terra, nesta terra, somos também servos de Deus que nos predestinou. Somos servos de Deus que nos escolheu para sermos conforme a sua imagem no seu governo. Imagem de governo. E o que eu quero trazer para nós, e chamando muito a nossa atenção, porque é muito relevante este tema que nós estamos trazendo, é que ser restabelecido na nossa imagem, conforme a imagem de Deus, e isso traz diretamente também de uma forma individual, porque quando nós temos a nossa imagem restaurada, mas quando nós nos unimos, nós formamos a igreja de Deus. E a igreja é aquele grupo que Deus escolheu para transformar a imagem de Jesus. A igreja de Deus é o instrumento de Deus para essa realização. Deus é o agente. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, individualmente e coletivamente como igreja, sermos fortes para refletir esta imagem. Mas há um problema. Houve a queda. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas com a queda, vem então a segunda pergunta que nós devemos fazer ao texto. Para que então ele nos predestinou? Que está aí no parte B do versículo 29. A resposta é: para sermos conforme a imagem do seu Filho. Quem nos predestinou? Deus. Ele é o agente. Para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para que ele nos predestinou, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Para cada um de nós que estamos aqui, o objetivo da predestinação é que o eleito ele possa ser levado pela graça de Deus a um relacionamento com o Filho de Deus.
E em todo o Novo Testamento, em todo o Antigo Testamento, como nós trabalhamos desde ontem, o foco é sempre e por todo lugar relacionado a Cristo. O Evangelho, toda a Bíblia, ele não é somente, como foi dito pelo pastor Augusto, que não é apenas um cânon literário, não é apenas um amontoado de livros colocados numa ordem cronológica para um bom entendimento. Mas a Bíblia, ela é uma história progressiva da nossa redenção, da história da redenção escrita por Deus, onde Ele traz desde o início de Gênesis 3,15, onde o descendente da mulher, ele vai pisar na cabeça do descendente da serpente, e assim tudo vem sendo preparado para a vinda do seu filho. O ápice de Deus é a encarnação do seu Filho Jesus. A predestinação, ela está sempre ligada ao nosso relacionamento com Cristo, e é por causa de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo não foi para deixar para nós uma potencial salvação. Essa potencial salvação não está à nossa disposição. A morte e a ressurreição de Cristo foi para nos resgatar. O Deus da Escritura é aquele que desde a eternidade, Ele tinha em mente um propósito soberano de salvação, e Ele soberanamente, Ele envia o seu Filho ao mundo, para fazer expiação então pelo seu povo, para que eles fossem adotados, trazidos como família de Deus, para ser reflexo da sua imagem, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Porque se assim não fosse, qual seria então o propósito de pregar a Bíblia? Algo interessante, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Jesus, porque Deus, Ele soberanamente determinou que as pessoas fossem a Cristo. E a única razão que nós encontramos em qualquer lugar da Escritura, o porquê de alguém ser salvo, é por causa de Cristo. Por isso somente a Escritura, que é o Evangelho, e o Evangelho, ele é uma pessoa, que é Cristo. Todo o significado de salvação em Cristo, e é somente por causa dele, e é isso que a Escritura nos ensina. E então nós não podemos concordar quando falam que todas as religiões são meios que levam a Deus. Porque se todas as religiões são meios que levam a Deus, não há sentido de nós pregarmos a Escritura, que fala que somente Cristo salva. Perde todo o seu sentido. E é nele que nossa imagem é restaurada. Essa é a diferença que Ele traz para nós. Essa é a diferença quando nós temos a Escritura como autoridade para a doutrina, como autoridade para a nossa vida. Porque nós demonstraremos que nós temos uma imagem restaurada, apesar de todo um conflito que nós vivemos neste mundo dos homens. Mas nós temos uma imagem do qual nos representa, que é Deus em nós. Você sabe por que a nossa imagem precisa ser restaurada em Cristo? Porque assim como o ídolo, ele é considerado uma manifestação visível de algum Deus, é a maneira como ele se torna visível e presente na vida daqueles que o adoram. É por isso que Gênesis pressupõe que os seres humanos representam Deus na terra. Todos esses ídolos criados, eles ganham vida nas pessoas que os adoram. Mesmo que eles não existem, são Deus vãos, falsos. Mas Gênesis diz que nós somos a imagem de Deus. Nós que refletimos a sua imagem. E seu Espírito e poder nos acompanha. Ele exercita o seu domínio sobre a terra.
E por meio de nós, nós somos embaixadores de Deus, seus representantes para o restante da criação. Mas o que tem abalado muito as igrejas hoje, infelizmente nós percebemos e vemos isto, que cristãos, eles não querem mais serem embaixadores de Deus. Eles não querem mais ser raça eleita de Deus. Eles não querem mais ser esse povo santo de Deus. Às vezes até que santo eles querem, mas eles não querem ser o povo. Querem viver a sua santidade isolada. Entendem? A imagem não quer ser repassada. Não querem demonstrar quem são. Mas Deus disse que nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Nós refletimos a glória de Deus e o representamos na terra por meio da nossa presença física, por meio da nossa presença completa. Para cada um de nós aqui, que nós já conhecemos a Deus, e se há alguém que ainda não conhece, mas estar aqui hoje, eu quero dizer para todos nós, que fisicamente, nós temos que representar a imagem de Deus, de forma completa também. E esse fisicamente significa as nossas ações, a nossa vida prática, a nossa vida diária. As pessoas ao olhar para você, ela tem que falar: você é um povo de Deus, você é a imagem caída de Deus, você é ainda a esperança para este mundo. E em todo o raio de ação das nossas vidas, as nossas atividades devem demonstrar o governo amoroso de Deus. Em Marcos 12, de 15 a 17, Jesus, ele tinha pedido uma moeda, quando cobraram dele os tributos. E quando ele pega aquela moeda, ele indicou que ela era estampada com a imagem e a inscrição de César. A moeda é feita à imagem de César, mas nós somos feitos à imagem de Deus. E nessa parábola aqui, Jesus, ele não está pedindo dinheiro, nem pedindo respeito pelos lugares religiosos como propriedade de Deus, mas Jesus está convidando homens e mulheres a dar toda a sua lealdade, a lealdade do seu coração àquele cuja imagem eles foram feitos. A imagem dele está estampada em você. Ao olhar para você, eles têm que falar: dai a Deus que é você, porque está estampada em você. E essa imagem, ela precisa ser restaurada em nós. Nós precisamos lutar para que esta imagem seja restaurada. Labuta, suor. Nós temos que percorrer este caminho. Esse é o resultado, a imagem restaurada. A parte C do verso 29 nos diz que para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo ser o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está trazendo para nós aqui é que desde antes dos tempos eternos, Deus escolheu para salvar os crentes de seus pecados, para que nós possamos nos tornar conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, desde a eternidade. E assim todo verdadeiro crente, ele caminha implacavelmente em direção à perfeição da justiça. Como Deus, ele faz para si um povo recriado à semelhança de seu próprio divino Filho, que vai morar e reinaremos com ele no céu por toda a eternidade. Restauração da imagem, mas com o resultado de Cristo sendo o primogênito, Cristo sendo aquele que é o primeiro, que ele é o único.
Deus, Ele está redimindo para si mesmo uma raça eternamente santa e cristã. Sabe, a ser cidadãos em seu reino divino, é isso que significa igreja. E esta é a importância de termos a Escritura como centro, como uma palavra sendo ministrada de uma forma fiel, porque nós estamos trazendo a responsabilidade de uma palavra revelada pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Quando nós somos restaurados, o Senhor, Ele está assim trazendo para nós, os seus filhos, dignidade para os seus filhos. O supremo propósito de Deus para trazer os pecadores para a salvação, não é porque nós merecemos, já era desde a eternidade, não é porque nós somos bons. Todo o foco é para glorificar o seu Filho Jesus. É por isso que Ele diz aqui na sua palavra, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está enfatizando Cristo, a sua palavra encarnada, como diz João, o verbo veio, o verbo agora está conosco. E esse termo primogênito aqui, ele é usado exatamente para dar a ênfase a Cristo. Isso traz de uma maneira tão linda para nós, porque Paulo, quando ele escreve à igreja dos Filipenses, ele retrata o propósito de Deus para glorificar o seu Filho. Filipenses 2, 9, 10, ele diz assim: Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. O propósito primordial de Deus, no seu plano de redenção, foi trazer o seu Filho amado, o primogênito entre muitos filhos, no sentido de Cristo ser exclusivamente preeminente entre os filhos de Deus. Imagem restaurada, mas a imagem restaurada em Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo. E aqueles que confiam nele se tornam filhos adotivos de Deus. E Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, graciosamente, Ele chama eu e você de irmãos, nos chama de irmãs, dentro da família divina que Ele mesmo estabeleceu para Ele, a sua igreja. O propósito de Deus, meus queridos, é nos tornar semelhante a Cristo, a fim de criar um grande povo redimido e glorificado, sobre o qual Ele reinará para sempre. E é por isso que nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, como diz o verso 26, o nosso auxiliador, porque somos fracos, mas é Ele que nos conduz na nossa caminhada. A nossa imagem ela é restaurada, porque nós sozinhos não conseguimos. E então Ele nos conduz a ela, por meio do seu Santo Espírito. E é tão interessante isso, e traz uma responsabilidade tão grande do peso da queda que nos separou de Deus, e ofuscou essa imagem, que o verso 19, se você voltar um pouquinho, vai dizer o seguinte para nós. Do capítulo 8, verso 19, vai dizer assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria criação, ela espera que você tome uma postura de quem carrega uma imagem do Filho de Deus. A ardente expectativa da criação, de que nós tomamos a nossa postura, de quem nós somos, de quem nós representamos, que toda a Escritura traz para nós isso. Sabe, Abraão, ele foi chamado a deixar um mundo de paganismo, para ser aquele por cujos descendentes Deus projetava abençoar todas as nações, Gênesis 12.
Nós vemos em Gênesis também que Israel foi chamado do Egito para que a sua servidão aos poderes dos egípcios fosse desfeita e se tornasse uma nação livre para servir o único Deus vivo. E o Senhor, Ele te escolheu para que você seja conforme a imagem do seu Filho. Para que você seja conforme a imagem do seu Filho. E eu quero concluir dizendo que nesta renovação da nossa imagem, a ênfase não é apenas em nossa criação, a imagem de Deus, mas na restauração desta imagem na igreja, no corpo de Cristo, que é vista como a nova e redimida humanidade. Cristo é a imagem perfeita de Deus, o primogênito de toda a criação, o homem que representou Deus totalmente e mediou a presença de Deus em todas as áreas da sua vida terrena e humana, e é por isso que ele disse: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Eram os mesmos, era um só. Esse desejo, ele precisa queimar cada um de nós aqui, após sairmos esta conferência, que somente a Escritura não é para ser apenas dominada como um simples livro, mas é aquela que nos transforma, é aquela que nos restaura, porque daqui sai toda a nossa prática de vida cristã. Tudo aquilo que nos representa como embaixadores, como servos. Buscar em Cristo restauração da imagem de Deus, uma nova maneira de viver que o reflete. Porque se você reflete a imagem de Cristo, as pessoas, elas virão até você. Porque você reflete a imagem de Cristo. E a nossa tarefa de refletir o governo de Deus em nossa vida é equivalente ao nosso crescimento em semelhança a de Cristo. Porque assim como Cristo representou Deus totalmente em toda a sua vida terrena, nós também devemos representá-lo. Assim nós, como igreja e corpo de Cristo, devemos manifestar um modo visível e a presença de Cristo, nosso Senhor, aqui e agora. Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio que nós temos sair desta conferência. Mas como fazer isso? Cristo está presente na igreja. E conforme o texto que nós lemos, o seu Espírito também, e Ele habita em nós. E desta forma a igreja, como corpo de Cristo, ela é a extensão da presença de Cristo na terra, com a sua imagem restaurada. Ele vive em nós pelo seu Espírito, que nos conforma à sua imagem. E quando o mundo olhar para a igreja, e quando eu falo olhar para a igreja, é olhar para você, é olhar para a sua vida. Eles verão que a nossa espiritualidade, ela consiste na renovação da nossa vida total diante de Deus, porque nós vivemos com sabedoria, que atendemos a voz do Espírito de Deus em todo o raio de ação da nossa vida, seja ela familiar, profissional, espiritual, a nossa vida relacional, tudo espelha esse Deus, tudo mostra a sua imagem. E nesse reflexo da imagem de Deus, é a transformação, meu querido, de todo o nosso estilo de vida. Isso precisa te desafiar. O seu estilo de vida, conforme a Escritura, precisa espelhar a Cristo. Precisa espelhar a Cristo. E é por isso que a Escritura tem uma doutrina que é firme e sólida. A Escritura nos diz que nos vestimos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu quero deixar 3 desafios bem práticos para você,
no término desta conferência. Primeiro, sozinho você não pode refletir esta imagem de Deus. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. É lá que nós somos fortalecidos. É lá que nós aprendemos a Escritura. Também é uma extensão da sua casa, como foi dito desde ontem. Em nossos lares a Escritura precisa ser lida, vivida e ensinada. Mas sozinho você não consegue. Você precisa participar de uma igreja. Você precisa ter responsabilidade como igreja. Segundo, você precisa desenvolver uma perspectiva cristã nos seus estudos. Você precisa lutar seriamente com a questão de como é que a sua fé, ela tem influenciado e irá influenciar os outros, mas também as suas escolhas. Como é que o Evangelho, a Escritura, somente a Escritura, que é uma autoridade doutrinária e também para a nossa vida cristã, como é que ela interfere nas suas escolhas de namoro, de casamento, dos seus estudos, da sua criação de filhos, e por incrível que pareça, até com a sua relação com a sua igreja, que às vezes nós não servimos o corpo. E por fim, tendo uma imagem restaurada, evocação do corpo de Cristo, que sou eu e você, trabalhar junto em um mundo caído, procurando trazer o perdão, procurando trazer cura e a renovação do domínio de Deus para cada área da nossa vida. Somente a Escritura. E a Escritura é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, o primogênito de todos, o primeiro, o último. É por meio dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez.